bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto bíblico bem denso, fundamental mesmo, Efésios capítulo 1. Olá! Sim, é um capítulo riquíssimo. E temos aqui uma análise bem detalhada. Um estudo que foi fundo para investigar conceitos como eleição, predestinação, a soberania de Deus, tudo isso nesse capítulo. Conceitos que, vamos combinar, geram muita discussão, né? Exato. E nosso objetivo aqui é tentar desembrulhar essas ideias, sabe? Buscar clareza, talvez aqueles momentos de entendi, focando no que essa análise específica diz sobre as riquezas espirituais, o plano de Deus. Isso, o que está por trás dessas palavras. E tem até uma conexão que eu achei fascinante com a física. A fonte usa para explicar a perspectiva de Deus fora do tempo. A gente precisa investigar isso. O que será que significa mesmo estar em Cristo segundo essa leitura? Boa pergunta para começar. Bom, antes da gente ir lá para o final do capítulo, para a oração de Paulo e a exaltação de Cristo, a fonte gasta um bom tempo revisitando o que já foi dito nos primeiros 14 versículos. Sim, ela argumenta que essa base é crucial, não dá para pular. E são conceitos fortes, né? Não é pouca coisa. De jeito nenhum. A análise os coloca como pilares, sabe? Não é só uma lista de palavras teológicas. É a descrição de uma realidade nova para quem crê. Acho que dá para agrupar em duas grandes ideias que a fonte levanta. A primeira é a iniciativa soberana de Deus. Iniciativa dele. A análise enfatiza muito isso. Tudo começa com Deus, antes mesmo da criação do mundo. E aí quem entra a tal da eleição e da predestinação, certo? Aquela ideia de sermos escolhidos antes da fundação do mundo. Como que a fonte lida com isso, que é tão delicado? Então ela conecta direto com a presciência de Deus. A eleição, assim, segundo essa leitura, não seria arbitrária. Estaria baseada no conhecimento que Deus já tinha de quem responderia sim ao Evangelho. Quem crê, portanto, é visto como eleito nessa perspectiva divina, sabe? E a predestinação seria a garantia de Deus que o propósito dessa eleição, que é a nossa conformidade final com Cristo, vai se cumprir. Não tem erro. Entendi. A fonte até cita uma frase que atribuem ao Spurgeon, brincando, dizendo que foi bom Deus ter escolhido antes, porque se visse alguns de nós agora, talvez mudasse de ideia. É um jeito de aliviar a tensão do tema, né? Pois é, uma forma bem humorada de tocar num ponto bem profundo. E essa iniciativa divina, ela se desenrola na história através das dispensações, que a fonte chama de oikonomia, diferentes administrações do plano de Deus. Exato. A fonte vê como períodos diferentes, tipo inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja, reino. Formas diferentes como Deus administrou seu relacionamento com a humanidade. Certo. Ela até corrige uma ideia, dizendo que a dispensação da lei não acabou no cativeiro, mas sim com o João Batista. Mas o ponto-chave que a análise ressalta é a base da salvação, que é pela graça através da fé, essa continua a mesma em todas as dispensações. A administração pode mudar, mas a base não. Entendi. E tudo isso guiado pela vontade de Deus, que é um tema que aparece bastante ali. Sim, a força motriz por trás de tudo. Ok. Então, a primeira grande ideia é essa, a iniciativa soberana de Deus que planeja e garante tudo. E qual seria a segunda? A segunda seria a nova realidade do crente em Cristo. Se a primeira foca no que Deus fez, essa foca em quem a gente se torna, o que a gente passa a ter por causa disso. O famoso em Cristo. Exato. A fonte martela isso. Diz que aparece 27 vezes na carta aos Efésios. É a chave de tudo. Em Cristo, diz a análise, nós já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E o foco são realidades de agora, presentes, não só promessas lá para o futuro. Mesmo que a gente não sinta o tempo todo. Mesmo que não, são fatos espirituais. E que elementos dessa nova realidade a fonte destaca mais? Vários. Começa pela redenção, né? O resgate pelo sangue de Cristo. A fonte até diz que é uma obra divina maior que a própria criação, se a gente pensar no custo. Uau! Ela destaca a palavra grega apolotrosis, que significa um resgate que foi pago, um preço foi dado. Fomos comprados, literalmente. Faz sentido. E disso vem o perdão, o afésis.
a liberação da dívida. A fonte especifica que é o perdão eterno passado, presente e futuro, diferente de outros tipos de perdão que a Bíblia menciona. E adoção, o iodísia. A fonte parece dar uma interpretação bem específica para isso, né? Sim, e esse ponto da análise é muito interessante. Não é a adoção como a gente entende hoje, de trazer alguém de fora para a família. Não. Não. Ela se baseia numa prática do direito romano antigo. Um pai podia pegar um filho biológico, que já era dele, e dar a ele o status formal de filho adulto, com todos os direitos legais, direito à herança, tudo. Ah. Então a fonte argumenta assim: a gente entra na família de Deus pelo novo nascimento, pela regeneração. Mas é por essa huiodísia, essa adoção formal, que a gente recebe a posição de filhos adultos, com direito a aproveitar plenamente a herança, a cleronomia. Peraí, então não é sobre se tornar filho, mas sobre receber o status e os direitos de filho adulto. Isso muda bastante a forma de ver a herança, né? Muda muito. E falando em herança, a análise faz outra distinção que achei importante. Uma parte dela é nossa, sem condições, só por sermos filhos. Certo. Mas outra parte que tem a ver com recompensas, responsabilidades futuras, essa seria condicional. Dependeria da nossa fidelidade. A fonte até cita exemplos bíblicos como Esaú, Rúben, gente que perdeu parte da herança por causa das suas escolhas. Interessante essa distinção. E como tudo isso fica seguro, garantido para nós? Pelo selo do Espírito Santo. Esprasizo, em grego. A fonte explica que um selo na antiguidade tinha vários significados. Mostrava de quem era a propriedade. Tipo uma marca? Isso, indicava segurança, autenticidade também. Então nós pertencemos a Deus, estamos seguros nele, somos genuínos por causa desse selo. E mais, esse selo é o Arrabon. Arrabon? Significa penhor, garantia. É como se fosse o sinal da nossa herança completa. A primeira parcela que garante que o pagamento total vai chegar. É a garantia de Deus. Entendi. Ok, então essas duas ideias, ação soberana de Deus e a nossa nova realidade nele, formou a base. Mas e a física? Onde ela entra nisso tudo? Você mencionou antes, a fonte usa essa analogia para quê? Sim, é uma tentativa de visualizar como Deus pode agir fora das nossas limitações de tempo. O que conecta com aquela ideia de presciência e predestinação que a gente falou. Certo, a perspectiva divina. Exato. Baseando-se na relatividade de Einstein, a análise sugere que o tempo é uma dimensão física do nosso universo, junto com comprimento, largura, altura. Nós estamos dentro do tempo, experimentando ele em sequência, como num filme, quadro a quadro. É como se a gente estivesse no meio de um desfile, vendo só o carro alegórico que está passando agora. Perfeito, essa é a imagem. A fonte propõe que Deus, por estar fora dessa dimensão-tempo, não estaria limitado por ela. A analogia que ela usa é de alguém no helicóptero, vendo o desfile inteiro, começo, meio e fim, tudo ao mesmo tempo. Tudo de uma vez só. Isso. Para Deus, passado, presente e futuro não seriam uma sequência, mas uma realidade única presente para Ele. A análise até cita aquela frase famosa, atribuída a Einstein, de que a distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão teimosamente persistente. Forte essa frase. Muito. E menciona também teorias de mais dimensões no universo, tipo 10 dimensões, ligando a física moderna com o antigo sábio hebreu. É um esforço para ilustrar como um Deus que transcende o tempo pode conhecer as coisas de antemão e ordenar eventos sem que isso anule a nossa escolha humana dentro do tempo. Uma analogia ousada, né? Para tentar conceber o inconcebível. Mas ajuda a pensar, certo? Com essa base toda, a ação de Deus, nossa identidade nele, essa visão fora do tempo, vamos para a segunda metade do capítulo, a partir do versículo 15. Agora o foco da análise muda para a oração de Paulo. Exatamente. Depois de apresentar essas doutrinas gigantescas, a reação de Paulo não é de, se achar, é orar. Primeiro ele agradece pela fé e pelo amor dos efésios. A análise vê isso como prova da obra de Deus neles.
Mas o foco mesmo está no que ele pede a Deus por eles. E o que ele pede não é por coisas materiais, né? Ou por livramento de problemas. Não, nada disso. Os pedidos são todos por um entendimento espiritual mais profundo. Primeiro, ele pede um espírito de sabedoria, Sofia, e de revelação, para que eles possam conhecer a Deus de verdade, melhor. Sabedoria e revelação. Coração das coisas, a realidade por trás do que parece. E revelação é aquele conhecimento que o próprio Deus dá, que a gente não alcança sozinho. E ele especifica onde esse conhecimento tem que acontecer. Nos olhos do coração iluminados. A fonte deu destaque para essa expressão. Deu muito destaque. Olhos do coração, não só da mente, do intelecto. Ah, interessante. A análise conecta isso com Romanos 10, sobre crer com o coração para ser salvo. É um conhecimento que envolve a pessoa inteira, vital, existencial, que transforma. E Paulo ora para que com esses olhos iluminados do coração, eles conheçam 3 coisas bem específicas. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, a esperança do seu chamado, ou seja, o destino final glorioso para onde Deus nos chamou, o que nos espera. Certo. Segundo, e aqui a análise ressalta um ponto que ela diz que muita gente esquece, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Opa, peraí. A herança dele. Em nós. Eu sempre penso na nossa herança nele. Como assim? O que a fonte diz sobre isso? Exatamente essa inversão que a análise acha crucial. Não é só sobre o que a gente vai receber dele um dia, é sobre o valor que nós, os santos, a igreja, temos para ele. Nós somos o tesouro de Deus, a herança preciosa dele. Nossa. É uma relação de mão dupla, de um valor imenso nos 2 sentidos. A fonte argumenta que entender isso, que nós somos a herança valiosa de Deus, muda tudo na nossa autoimagem, no nosso senso de propósito. Uau! Isso realmente, nossa, dá outra perspectiva. Nós como tesouro de Deus. É impactante. E a terceira coisa que Paulo queria que eles conhecessem. A terceira é a suprema grandeza do seu poder dunamis, que está disponível para quem crê. Dunamis, daí vem dinamite, né? Exatamente. Esse poder explosivo, imenso de Deus que age em favor dos crentes. Não é um poderzinho qualquer, é supremo, é grande. E a fonte mostra onde esse poder foi mais claramente demonstrado. Sim, ela aponta para os versículos seguintes, o 20 em diante. A análise diz que a maior demonstração histórica desse dunamis foi, primeiro, no poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, A ressurreição e segundo, o poder que o exaltou, que fez ele se sentar à direita de Deus, lá nos lugares celestiais. A fonte até argumenta que a ascensão é um evento teológico talvez mais crucial que o Natal ou a Páscoa, mais que o Natal ou a Páscoa, por quê? porque ela valida toda a obra de Cristo e inaugura o reinado dele no céu. É a confirmação final. E estar à direita de Deus na análise simboliza o lugar de máxima honra, privilégio, autoridade, poder absoluto. Entendi. Então, ressurreição e ascensão não são só eventos históricos, mas a prova definitiva desse poder, desse dunamis, que Paulo ora para que a gente entenda que está disponível para nós também. Isso leva direto para os versículos finais do capítulo, 20 a 23, que descrevem essa exaltação toda. Correto. A análise vai fundo na descrição da posição atual de Cristo. Ele está muito acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. É o versículo 21. Principados, potestades. O que seriam esses termos? A fonte interpreta como hierarquias de anjos, tanto bons quanto maus. Ou seja, Cristo está entronizado acima de toda e qualquer autoridade que exista, seja visível ou invisível, agora ou no futuro. A supremacia dele é total e incontestável. E quais as implicações disso para o universo, e principalmente para a igreja segundo essa análise? São implicações gigantescas. Primeiro, o versículo 22 diz que Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. A fonte nota que isso é uma citação do Salmo 8, aplicada a Cristo. Certo. Mas, citando Hebreus 2, ela lembra que, embora essa sujeição já seja um decreto divino,
A gente ainda não vê isso totalmente manifesto no mundo. É uma realidade que já é, mas que a gente ainda espera ver consumada visualmente. Entendi. É um já, mas ainda não. Exato. E segundo, e isso é fundamental para a igreja, Deus constituiu Cristo como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Fim do versículo 22. A autoridade máxima de Cristo sobre tudo que existe é exercida para o bem do seu povo. E como a igreja entra nisso? Como ela se relaciona com esse cabeça exaltado? O versículo 23 tem uma descrição muito forte, fortíssima. A igreja é descrita como o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Versículo 23. A fonte dá uma atenção especial à palavra grega pleroma, plenitude. Pleroma. O que significa exatamente? Significa aquilo que preenche a totalidade, a completude. A interpretação que a análise apresenta é que a igreja, sendo o corpo de Cristo, não é só algo passivo. De alguma forma, ela completa Cristo. É a expressão visível da sua plenitude aqui na Terra. Completa Cristo. Como assim? Assim como a cabeça precisa do corpo para se expressar e agir no mundo, Cristo se manifesta através da igreja. A igreja seria, então, essa manifestação da plenitude do cabeça que está exaltado. Então a igreja não é só um grupo de gente salva, reunida. Ela tem um papel cósmico de ser a expressão da totalidade, da presença de Cristo no universo. Essa visão elevada que a análise de Efésios 1 traz. A igreja como essa manifestação da plenitude do cabeça. A fonte até conecta isso com o objetivo final de Deus, lá em 1 Coríntios 15, que no fim Deus seja tudo em todos. A exaltação de Cristo e a formação da igreja como o corpo dele são passos essenciais nesse plano maior. Que visão! Deixa eu ver se consigo recapitular o que a gente explorou com base nessa análise de Efésios 1. Começamos vendo a iniciativa total de Deus na eleição, na predestinação, entendida pela perspectiva dele fora do tempo. Lembra da física? Sim, a analogia do helicóptero. Isso. Depois, vimos a realidade incrível que a gente tem em Cristo. Todas as bênçãos, a redenção paga, a adoção com o status legal de filho adulto, perdão total, herança garantida e o selo do Espírito. Exatamente. Uma nova identidade, uma nova posição. Aí mergulhamos na oração de Paulo, que não pedia coisas pequenas, mas um entendimento profundo do coração mesmo sobre três coisas: a esperança do nosso destino final, O chamado glorioso. a verdade surpreendente de que nós somos a herança valiosa de Deus Isso é muito forte. e o poder imenso, o dunamis, que está à nossa disposição. O mesmo poder que ressuscitou e exaltou Cristo. O poder que mudou a história. E por fim, vimos essa exaltação descrita. Cristo Supremo, acima de tudo e todos. E a Igreja como seu corpo, a expressão da sua plenitude, do pleroma, no mundo. É uma visão cósmica mesmo, muito profunda, da nossa identidade e do nosso propósito. Exato. E talvez a reflexão final que essa análise deixa pra gente seja justamente essa ponte. Como trazer essas verdades tão altas para a nossa vida prática, para o chão. A fonte sugere que a chave está na oração de Paulo, ter os olhos do coração iluminados. Se a gente realmente entendesse, sabe, não só na cabeça, mas no coração, essa nossa posição segura em Cristo, o nosso valor como herança dele e o poder que de fato age em nós, como isso mudaria a forma como a gente encara os problemas, as ansiedades, as decisões de cada dia. Boa pergunta. Fica essa questão, né? Qual o impacto real de internalizar essas verdades no nosso cotidiano? Não é só saber, é viver a partir delas. Uma pergunta essencial para a gente continuar pensando. Sem dúvida, essa análise trouxe muito material para reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração de Efésios, capítulo 1.